Olá, galerinha. Jack o Estripador, mais análise oficial do FBI, documentário criminal do colecionador de ossos, gente. Um vídeo super especial para vocês, um documentário mesmo. Aqui a gente sabe que os vídeos do colecionador de ossos são basicamente documentários mesmo, sobre esse que é um dos mais famosos serial killers da história aí, né, cara? O Jack Estripador. É uma história que, bom, acho que todo mundo sabe, assim, basicamente, daquele assassinava prostitutas e tudo mais, né, cara? E. Só que eu nunca vi uma análise assim tão aprofundada igual ele vai fazer. E acho que nunca nem vi um vídeo sobre o caso, assim, tipo assim, no canal, obviamente não, mas tipo, nem em off, assim, um vídeo contando realmente, assim, como foi tudo isso, né, cara? E ele nunca foi pego, né? Até onde eu sei, né? Não, quer dizer, não foi, né? Mas, enfim, tô muito curioso, tô muito interessado. Faz tempo que eu não trago um vídeo do colecionador de ossos, na verdade eu trouxe só um até hoje, né, mano? Tinha que trazer mais deles. E deixa aqui nos comentários se vocês têm algum vídeo dele que vocês querem que eu traga aqui, que é sempre bom, uma recomendação é sempre fantástico, tá bom? Enfim, gente, vamos embora sem muitas delongas, ver esse caso e entender tudo que aconteceu, tá bom? Vamos embora. Bora! Legal, hein, cara? Talvez não exista um evento mais marcante do que esse. Entre as Hum. datas de 3 de abril de 1888 a 13 de fevereiro de 1891, uma dezena de assassinatos foram atribuídos a um único e misterioso homem: Jack, o Estripador. Ao todo foram 11 mulheres, todas mortas de maneiras horríveis e brutais. No entanto, ao 11, ok. longo dos anos, apenas 5 dessas 11 vítimas foram diretamente ligadas com a carnificina de Jack. Na época, mais de 3 agências da lei da Londres vitoriana estiveram envolvidas na caça pelo assassino que pouco se sabia sobre. Seria um açougueiro? Um barbeiro? Um judeu louco? Ou apenas mais um homem comum que fugiu do hospício? De qualquer maneira, no vídeo de hoje Não vamos sei. perfurar o véu histórico da lenda de Jack o Estripador Caraca, perfurar um véu histórico, e seguir cara. a trilha sangrenta que o assassino mais notório da história da humanidade trilhou em seu tempo ativo. Então já deixa o like nesse Ok, vídeo e ativa o sininho de notificações deixa o que eu te like, conto tudo. inscreve. É isso. Vamos embora então, cara. Então, cinco, tá. Ele cometeu 11 assassinatos, mas cinco foram que é. Tem provas cabais de que foi ele mesmo, né? Ok, vamos embora. A Por volta de esbelta Dark Mary. 1863, 25 anos antes do surgimento do Jack o Estripador, Mary Jane Kelly nascia Mary Jane? na cidade de Limerick, na Irlanda. Não se sabe o nome dos seus pais, mas segundo a própria Mary, eles eram moderadamente ricos. Ainda em sua idade inicial, Ok. toda a sua família se mudou para o país de Gales, onde por volta dos seus 16 anos, Mary acabou se casando com um homem chamado Davis. Após alguns anos de casamento, o sujeito acabou morrendo em uma explosão na caverna de mineração em que trabalhava. Quando Mary ficou Ah, que viúva, ela tragédia. decidiu se mudar para a cidade de Cardiff, a atual capital do país de Gales. E lá, ela acabou aderindo à prostituição como forma de garantir a sua própria sobrevivência. Ok. Ela vai ser uma das vítimas, então, provavelmente, né? No ano de 1884, Mary partiu em direção a Eu Londres, tava onde pensando por um momento que poderia ser a mãe, algum parente dele, mas eu duvido que a gente tenha esse tipo de informação, né? encontrou emprego em uma tabacaria no bairro de Chelsea. Mais tarde, arranjou um emprego como doméstica na pensão da rua Crispin, no bairro Spitalfields. No ano seguinte, Mary se mudou para o centro de Londres, onde conheceu uma mulher francesa que lhe ofereceu emprego em um bordel de altíssimo nível. A sua beleza garantiu a Mary certa popularidade, como também riquezas as quais Mary gastou em roupas novas e carruagens. Os tempos Ok. eram difíceis, e enquanto ela apenas procurava sobreviver, também sabia que deveria usufruir de todo aquele luxo passageiro. Eventualmente, Pra aproveitar o momento, né? Porque não dura pra sempre, Mary né? acabou conhecendo o senhorio Francis Craig, que a levou para Paris. Que bela barba, né? Mary definitivamente não gostou do cenário que a França oferecia, mas continuou com ele e optou por se chamar de Mary Jeanette, onde, debaixo desse nome, viveu como uma dama. Porém, a sua Hum. queda foi tão rápida quanto a sua ascensão.
Ainda em 1885, Mary voltou de Paris e passou a morar com uma mulher chamada Buck em um complexo de alojamentos nas docas de Londres. Nesse período, ela começou a beber muito e supostamente estava sendo seguida pelo dono de um dos bordéis que havia trabalhado. Algum tempo depois, ok. Mary conheceu a senhorita McCarthy e o seu marido John. Ambos se tornaram seus senhorios e ela passou a se chamar Mary McCarthy. Um ano depois de voltar de Paris, Ok, tá. É, em 1886, Mary se envolveu com mais 2 homens, sendo todos eles moradores das regiões decadentes de Londres. Sua decadência a levou até os braços de Joseph Barnett, de 28 anos. mas Joseph ela também se envolveu com bastante gente, né? era Caramba, um meu carregador de Deus. peixes do mercado Billingsgate. Ainda no mesmo ano, os dois A passaram edição dele é fantástica, né, cara? Eu curto a demais. viver juntos e pularam de canto a canto até chegarem em um quarto nos fundos da rua Dorset, em Spitalfields. O quarto ficava naquela que era conhecida como a pior rua de Londres, no número 13 da Parece ser um lugar bem agradável. Miller's Court, entre uma passagem da rua Dorset. O simbolismo do quarto era peculiar. Ele possuía uma cama, 3 mesas e uma cadeira. Na parte superior da lareira havia a gravura do quadro A Viúva do Pescador, que na verdade, segundo a BBC, nada mais era do que a cópia do quadro Um Amanhecer Sem Esperança, de Frank Branley. As únicas janelas do quarto eram irregulares, sendo uma maior do que a outra. E a porta do quarto apontava diretamente para o arco decadente da Caraca, essa foto é real da época, caramba. passagem que ligava Miller's Court com a rua Dorset. Além disso, a porta do Uma casinha bem humilde, né? quarto era iluminada com uma lâmpada a gás que estava localizada ao lado dela. A vida do jovem casal era descrita como agitada. Uma das vizinhas de Mary, Julia Venturi, relataria mais tarde que durante uma bebedeira excessiva, Mary acabou quebrando a janela, que viria a ser coberta por casacos como forma de evitar que o ar gélido de Londres entrasse. Outra vizinha e amiga de Mary, Lizzie Albrook, disse que Mary já estava em seu limite e que desejava voltar à Irlanda. A infelicidade de Mary era Caraca, mas essa mulher também só se envolve em coisa ruim, né? Em tragédia. Impressionante, né, cara? mais Caraca. do que nítida, principalmente devido às horas que e pode? horas em que ela passava bêbada cantando músicas irlandesas que eram ouvidas por todos os seus vizinhos. Essa personalidade sombria a rendeu o apelido de Dark Mary. Em julho de Ok, ela é a Dark Mary, não tinha me ligado. 1888, Joseph acabou ficando desempregado e assim Mary decidiu retornar à prostituição. Sua experiência pelas ruas de Londres fez com que ela se compadecesse com a vida de suas colegas. Desse modo, acabou trazendo várias delas para dormirem em seu quarto como forma de tirá-las do frio das noites de Londres. Contudo, esse comportamento fez com que Joseph acabasse terminando o relacionamento e fosse morar no bairro de Bishopsgate. Ok. Mas Joseph não conseguiu se desapegar da sua Mary e frequentemente Isso é problemático. retornava para lhe dar algum dinheiro. A sua última ok. visita viria a ocorrer no dia 8 de novembro de 1888. No início Tá, ela vai ser de fato uma vítima, né? Pelas datas a gente já tá linkando isso, né? da noite daquele dia, Mary foi vista jogando cartas com outros moradores e posteriormente foi vista no Ten Bells Pub, ao lado de uma mulher chamada Elizabeth Foster. Mais tarde, também foi vista bebendo com 2 dos seus colegas no pub Horn of Plenty, que ficava próximo do seu quarto na rua Dorset. Por volta das 11h45 Gostava de virar um copinho também. da noite, a profissional do sexo Mary Ann Cox, de 31 anos, viu Mary retornando para a sua casa completamente bêbada e acompanhada de um homem robusto e ruivo. O homem usava um chapéu coco de feltro preto, possuía bigodes grossos, manchas no rosto e carregava consigo uma cerveja. Alguns minutos depois, Mary Ann Cox relatou ter ouvido a sua vizinha irlandesa cantar a música Violet from Mother's Grave. A cantoria continuou até a 1h da manhã e quando a mulher saiu das ruas Provavelmente tava bêbada cantando, para né? retornar para o seu quarto, ela relataria que Mary havia ficado quieta. Seu antigo senhorio, John McCarthy, descreveria Mary como estudiosa e artística. Ele, porém, não deixou de garantir que, apesar de quieta quando sóbria, Mary era muito barulhenta quando bêbada.
É, isso mesmo, ela tomou um monte, virou todas ali e ficou cantando igual, tá ligado? Curiosamente, Igual a meses doidona antes da lá. sua queda para os becos escuros e abandonados de Londres, Mary foi vista pedindo para que Joseph Barnett lesse para ela as manchetes dos jornais. Na primeira página do Jornal de Londres, havia vários detalhes de uma onda de crimes chamados de os assassinatos de Whitechapel. Ao que parece, Mary era Whitechapel. analfabeta e ficou sabendo pela boca de Joseph que um único homem estava assassinando as mulheres das ruas de Londres. Você é louco, né, cara? Cruz credo. Imagine que ela receber essa informação. Talvez tenha sido até por isso que ela abrigou Certo seria ela tentar. É que ela tava sobrevivendo, né? Tava na sobrevivência. Porque o certo seria ela tentar abandonar isso, né, cara? Mas eu acho que quem já tá nessa situação dificilmente tá ali porque de fato quer tá nessa situação, né, cara? De ter que se prostituir pra ganhar dinheiro, tá algumas ligado? mulheres em seu quarto, mas a história não garante que esse tenha sido o real motivo. Em contrapartida, a história nos apresenta uma ligação simbólica entre Mary e aquele que os jornais chamariam de Jack o Estripador. No mesmo momento em que a mente deturpada levou Jack a iniciar os seus assassinatos, Mary havia chegado no beco mais sombrio e decrépito da sua vida. Ok. Era por volta Assassinatos de Whitechapel. Ok, cara, interessante. Gostei da narração dele aqui, começando de um modo bem diferente, né? Falando de uma das. Bom, provavelmente uma das vítimas, né? Eu acredito que em algum momento ela vai acabar sendo uma vítima, né? Vamos ver que já tinham rolado os assassinatos nesse momento, né? De Whitechapel, ok. volta da 1h30 da madrugada do dia 3 de abril de 1888, quando uma mulher chamada Emma Elizabeth Smith foi seguida por uma gangue de marginais na estrada Whitechapel. Emma correu, mas a gangue estava pronta para Gangue de atacá-la. marginais? Na estrada Wentworth e Brick Lane, a gangue a roubou e a espancou. Após o Ah, tá, ataque, Emma conseguiu se levantar e chegar até a pensão em que estava hospedada na rua George. Era por volta das 5 da manhã quando ela foi recebida por uma das gerentes Dureza a vida nessa época, né, cara? A gente fala, assim, a gente tem. Muita gente vê um filme, sei lá, do Sherlock Holmes e tal, a gente tem uma visão meio. Totalmente, na verdade, meio não, né? Totalmente, assim, tipo, romantizada da Inglaterra vitoriana ali e tudo mais, né, cara? Sendo que o bagulho era tenso, né, cara? Pra quem era, assim, povão, tá ligado? Gente como a gente, tá ligado? Pô, o negócio era tenso pra caramba, sei lá, era tipo 16 horas de serviço e, tá ligado? Pra ganhar uma moeda, tá ligado? Tipo, literalmente isso. Mary Russell e outra inquilina, Annie Lee, que a levaram para o hospital de Fora a Londres. violência e tudo mais, né, mano? No hospital, As Emma gangues descreveu o todas. ataque e disse que um dos agressores era muito jovem. Infelizmente, devido aos ferimentos, ela acabou morrendo às 9 da manhã do dia seguinte. As autoridades só foram acionadas um dia depois da morte de Emma, e um inquérito oficial chamado de assassinato em Whitechapel foi aberto. Na época, a polícia nunca conseguiu reunir informações sobre o ocorrido, pois tudo o que tinham eram histórias contadas pelas pessoas próximas e que acompanharam Emma até o momento de sua morte. Daquele modo, as autoridades acabaram encerrando o caso. O legista de Londres, Wayne Baxter, descreveu o evento como sendo impossível de imaginar um ataque mais brutal e covarde. O caso foi levado ao Tribunal de Londres, onde foi encerrado sob o veredito de assassinato doloso. Esse caso O apelido não é à toa, né? é importante porque foi através dele que um inquérito que abrigaria todos os casos de Jack o Estripador foi criado. Em outras palavras, as chances de que ele tenha se envolvido nesse ataque são improváveis. Dito isso, somos levados para o fim da Ok. madrugada do dia 7 de agosto de 1888, quando John Reeves encontrou o corpo de uma mulher deitado de costas em cima de uma enorme poça de sangue. O corpo havia sido encontrado em uma rede de apartamentos na George Yard. Quando o Dr. Timothy Killen analisou o corpo, ele declarou a mulher como morta ainda no local. Posteriormente, a Poça de vítima foi sangue? identificada Martha como Tabran. Martha Tabran, de 39 anos. De acordo com o legista, ela havia recebido cerca de 39 facadas em todo o seu corpo. Meu Deus! A região peitoral foi a mais atingida. Estranhamente, o legista percebeu que Marta parecia ter sido morta com duas facas diferentes, sendo uma Caramba. pontiaguda e fina e a outra com pelo menos 15 centímetros de comprimento. A Caraca, como é que os caras descobrem essas coisas, né, cara? Ok. investigação não Provavelmente por tamanho da perfuração, né? levou a lugar algum e o seu caso foi encerrado com um veredito final de assassinato doloso
por uma ou mais pessoas desconhecidas. Ao fim do mês, o Que condutor pode-se imaginar que era 2 pessoas, cada uma segurando uma faca diferente, né? Jarvis Cross estava levando sua carroça para o estábulo quando se deparou com um corpo feminino estirado em frente à porta do local. Era por volta das 3h45 da manhã e ele não demorou muito mais do que alguns segundos para perceber que a garganta da mulher havia sido brutalmente cortada. O caso ficou a cargo da divisão J da Polícia Metropolitana de Londres, que não obteve muito sucesso em sua investigação. O legista informou que a mulher havia tido a sua garganta cortada 2 vezes e seu abdômen havia sido dilacerado por algo afiado. Algumas perfurações foram vistas no lado direito do seu abdômen. Ela acabou sendo identificada como Mary Ann Nichols, de 43 Nossa, olha, anos. tem até foto As dela, investigações tentaram conectar o ataque a uma gangue local, mas o jornal Star descreveu um artigo sugerindo que um único assassino era responsável pelo ataque a Emma Elizabeth Smith e a Martha Tabram. Essa conexão fez com que os inspetores Frederick Aberline, Henry Moore e Walter Andrews, do Escritório Central da Polícia Metropolitana de Londres, fossem chamados. Inicialmente houve É um cara... caraca, né? resistência por parte do legista a conectar os crimes, pois considerou que as armas usadas nos ataques Era diferente, de fato, mas isso não altera nada, né, cara? eram diferentes. Embora houvesse teorias e suposições, o caso ficou morno, até que no dia 8 de setembro de 1888, o corpo de Anne Chapman, de 47 anos, foi encontrado no quintal de uma residência na estrada Hanbury, em Whitechapel. Anne Doideira, né? trabalhava Quando a gente vê uma foto real da pessoa mesmo, não um desenho, parece que o negócio fica bem mais sério ainda, né? Tipo, porque você consegue se conectar mais com aquilo, né? como profissional do Que horror. sexo e morava na estrada Dorset. Nas investigações foi descoberto que ela havia passado pela estrada Dorset por volta das 11h30 da noite do dia anterior. O corpo mutilado foi encontrado por um homem chamado John Davis, que correu e gritou para 2 homens que estavam em frente ao pub Black Swan, dizendo: "Homens, venham aqui! Uma mulher deve ter sido assassinada." A comoção do crime foi percebida pelo inspetor Chandler da Divisão H, que estava na delegacia de polícia quando foi contatado sobre o achado. No local, o cirurgião Baxter Phillips relatou que a mulher havia sido estrangulada e, em seguida, violentamente mutilada. Na autópsia foi dito que ela... Esse daqui sim é bem parecido com o último, né? Mas que nem eu falei, não muda nada, né, cara? Não importa, assim, tipo, o cara não usa necessariamente, ainda mais quando é uma arma branca, assim, tá ligado? Não necessariamente o mesmo assassino vai usar, em todos os casos dele, vai usar as mesmas armas, tá ligado? Tipo, Ela havia tido sua garganta dilacerada junto ao seu intestino. Como também teve uma parte do seu abdômen retirado e posto em cima do seu ombro direito. Já no ombro esquerdo, caraca, credo, o assassino cara. pôs outra parte do abdômen e dos pubis. Além do mais, foi observado que o Caraca, seu uma parada útero, meio ritualística até, né, cara? Que doideira. vagina, bexiga e umbigo haviam sido removidos. Próximo ao Umbigo até, meu Deus. Por que o umbigo, cara? quintal onde o corpo foi encontrado, um pedaço de um avental de couro foi coletado. Avental Essa de pista couro? levou as investigações até a Mas porta de... infelizmente, isso que é duro, né, cara? Por ser um caso tão antigo, a gente não tem alguns recursos, né? Tipo assim, digitais, câmera mesmo, é óbvio, né? Mas, tipo assim, não tem digitais, não tem essas coisas pros investigadores, né, cara? John Pizer, conhecido na região É pelo tudo muito mais escasso, né, a investigação. apelido Avental de Couro. No entanto, o seu álibi era forte o bastante para retirá-lo da lista de suspeitos. Durante as investigações, uma testemunha chamada Elizabeth Lang disse ter visto Anne conversando com um homem que ela descreveu aparentando ter por volta dos 40 anos, vestindo um casaco escuro, um chapéu e uma aparência elegante. Mas isso daí, vamos ser sinceros também, né, cara? Esse traje que ela tá descrevendo, não precisa pensar muito sobre isso, porque, tipo, literalmente todo mundo se vestia igual nessa época, tá ligado? Era o terno e o chapéu coco, boina ou cartola, tá ligado? Dependendo do teu nível, quanto dinheiro você tinha. Isso aí é uma coisa interessante que eu já ouvi, eu não lembro onde eu ouvi falar, mas é uma coisa que, sempre que vocês verem alguma coisa vitoriana, vocês vão lembrar disso. Quem usa boina na época da Inglaterra vitoriana são as pessoas mais pobres. As pessoas que, entre aspas, seriam uma classe média, usam o famoso chapéu coco, que é esse daí que o Jack tá utilizando, aparentemente, né? No desenho tá usando, mas aparentemente os relatos indicam que ele usava também. E quem era rico, aristocrata e tudo mais, usava uma cartola, né? Fica a dica aí pra vocês, quanto maior o tamanho do chapéu, maior era a grana que o cara possuía, mano, uma parada assim. Elizabeth também o identificou como sendo judeu. Na época, a região de Whitechapel possuía uma grande quantidade de judeus, o que significava que não seria tão fácil localizar o suspeito.
O cirurgião Baxter Phillips disse que o assassinato possivelmente havia sido cometido por alguém que possuía experiência com facas. Outra testemunha que surgiu foi Albert Kadosh, que disse ter ouvido barulhos de brigas vindos do quintal, quando a pista de que o assassino fosse um judeu chegou aos ouvidos do Tá, mas parlamento de White mas qual que é a pista que ele é um judeu? Tipo, literalmente a mulher bateu o olho e falou, tá ligado? Me parece até uma parada até meio preconceituosa, não? Chapel. Uma grande onda de A gente sabe como esse tipo de pensamento era bem forte nessa época, né? O antissemitismo, né, cara? manifestações se iniciou. Junto a isso, a certa insatisfação com o trabalho policial fez com que os moradores fundassem o Comitê de Vigilância de Whitechapel, liderada por George Lusk, que ofereceu recompensas altas por alguma informação que levasse à prisão do assassino. O comitê também tratou de contratar investigadores particulares para lidar com as investigações, mas não obtiveram nenhum resultado ou pista. Naquela altura, as investigações da polícia se tornaram confusas, pois o chefe das investigações, Robert Anderson, havia acabado de sair de licença médica. Em resposta, o comissário-chefe Charles Warren nomeou o inspetor-chefe Donald Swanson para coordenar as investigações da Polícia Metropolitana de Londres. A nova direção logo gerou frutos. Cerca de 11 dias depois, Charles Ludwig foi preso sob suspeita de envolvimento nos assassinatos. Para alguns, o assassino havia sido preso, mas Mas vai continuar acontecendo crime, então. Oh, caraca, evento provavelmente. mudaria tudo. No dia 27 de Né, lá setembro de vem. 1888, a Agência Central de Notícias recebeu uma carta intitulada de Querido Chefe. Ele assinou e se autodenominou como Jack o Estripador. Caramba! E Nossa! Eu não sabia que tinha esse tipo de prova. Caraca! Interessante. Caraca, eu não fazia ideia. Eu achei que, tipo assim, Eu achei que nesse caso que só tinha cenas do crime mesmo e era isso. Não sabia que tinha cartas, essas coisas. Ok. reivindicou os últimos assassinatos. Eu não vou narrar a carta na íntegra, mas vamos falar sobre a parte mais emblemática, que dizia: No próximo trabalho, cortarei as orelhas das senhoritas e as enviarei à polícia para me divertir. Mantenha essa carta em segredo até que eu tenha feito um pouco mais de trabalho e depois publique-a logo de cara. Minha faca é tão bonita e afiada que quero começar a trabalhar agora mesmo, se eu tiver uma chance. Boa sorte. Sinceramente, seu Jack, o Estripador. Foi nesse momento Ok, a gente vai. Se ele fizer de fato, esse crime depois, a gente vai ser, querendo ou não, vai ser. Claro, vai ser uma autenticação de que a carta de fato é verdadeira, né, cara? Que foi ele mesmo que escreveu. Mas o que eu tô pensando, cara, é que claramente ele é alguém que é um serial killer que faz isso por diversão, né? Tipo, tá bem óbvio. E ele ataca prostitutas que são pessoas que estão ali à margem da sociedade, né, mano? Tipo, é muito comum nesse tipo de caso atacarem mendigos, pessoas que não tem a quem recorrer, né, mano? Não tem, assim, muitas vezes é uma pessoa que foi esculhambada, assim, da família, da sociedade, que não tem ninguém ali que vai correr atrás dessa pessoa, tá ligado? Pra tentar, tipo assim, investigar, parar e tudo mais, e que, vamos ser sinceros, a polícia também não vai dar tanta atenção, porque a gente sabe como funciona o mundo, e as pessoas que têm mais dinheiro, querendo ou não, têm um poder de fazer as coisas acontecerem, se é que vocês me entenderam, né? Tipo assim, dependendo de. Vamos dizer que quanto mais dinheiro você tem no mundo, mais a polícia vai se interessar em resolver o seu caso. Só isso, tá ligado? em que o suposto assassino havia se intitulado de Jack o Eu Estripador. não fazia ideia, cara. Achei que era só um apelido que as pessoas tinham dado. Não fazia ideia de que ele mesmo tinha enviado uma carta e falado. Não fazia ideia. Apelido que mancharia para sempre a história criminal de Londres. E para piorar, Jack cumpriu com as suas palavras. Era 1h da manhã do dia 30 de setembro de 1888, quando o corpo da profissional do sexo Elizabeth Stride, de 44 anos, foi encontrado na hoje conhecida como Estrada Henriques, em Whitechapel. Sua garganta havia sido cortada de forma violenta. O corpo foi descoberto por um homem chamado Louis James Schutz, que fez barulho ao chegar Cara, no... a polícia deveria colocar, tipo assim, todos os casos estão acontecendo nesse bairro de Whitechapel aí, que eu não sei se é grande, se é pequeno, mas a polícia deveria colocar pessoas ali, talvez escondidas em lugares que observando principalmente depois que foi dado um aviso de que ele cometeria um crime, né, cara? Faria pátio sentido. da estrada. Fontes relatam que sua chegada pode ter interrompido os atos do assassino, e por aquele motivo ele não havia feito mais do que cortar a garganta de Elizabeth. No entanto, cerca de apenas 45 minutos depois, o corpo de Catherine Eddowes, de 46 anos, foi encontrado ao sudoeste de Mitre Square, em Londres.
Em questões geográficas, o assassino Interessante. Cara, é tudo bem perto mesmo, mais ou menos, né? Emma Smith. ah, Tá, mas são todos basicamente no mesmo bairro. Ahn, É interessante, né? Como elas estão posicionadas cada um em um lugar diferente. Não é como se fosse, é, tá ligado? Tivesse uma rua em que as garotas de programa, por assim dizer, ficam lá e tudo mais. Elas estão bem espalhadas, por provavelmente bordéis dessa região, né, cara? Isso complica bastante as coisas, né? Provavelmente fazer uma, eu digo, a polícia ficar de vigia, alguma coisa assim, pra tentar pegar ele em flagrante, algo assim, né, mano? teria levado cerca de 15 minutos para sair da região do ataque de Elizabeth até trombar com Que Catherine. parece um espaço pequeno, mas não é, cara. Olha o tanto de quadras que são. Se bem que aqui são. Eu não sei exatamente o que seria isso. Acho que são construções, né, aqui. Não são necessariamente uma construção única, porque não faria sentido. Então, tipo, é um espaço grande, né, cara? Boa parte do rosto da mulher foi mutilado e seus intestinos foram postos em seu ombro direito. Seu rim Credo, e cara. útero foram completamente removidos. Nos dias seguintes, vários Credo, né, especialistas cara? concluíram que o assassino, sem dúvidas, possuía um conhecimento geral de anatomia humana. Contudo, o cirurgião George William Tá, mas ele Siqueira falou e o que arrancar as orelhas não arrancou, né, mano? Que era algo que eu tinha falado na carta. Eu tô falando isso porque é importante saber se essa carta é verdadeira, né? Talvez ela não seja, né, mano? médico William Sedgwick Porque a Saunders gente fala assim, ah, mas ele cometeu assassinatos depois que escreveu a carta. Tá, mas ele era um assassino em série, ele ia cometer assassinatos se a polícia não pegasse ele de toda forma. Então, a carta, independente de quando foi escrita, ela pode continuar sendo uma farsa, né, mano? que estiveram presentes na autópsia foram contra aquela hipótese. Naquela altura, os dois ataques haviam ocorrido do outro lado de Londres, o que significava que outro detetive ficou encarregado do caso. Futuramente, isso seria relatado como um dos motivos pelos quais, na época, houve muita confusão na coleta de detalhes Isso é complicado, divisão de ideias, de provas e tudo mais, né? importantes da trilha do assassino. Algumas horas depois, a cerca Nesse tipo de caso aqui, é claro, né, mano? A organização da polícia e tudo mais nessa época devia ser muito mais singela, por assim dizer, simples do que é hoje, né? Mas eles deveriam ter colocado um departamento só para esse caso, né, mano? de 500 metros do local do crime, foi encontrada uma escrita de giz na parede que dizia: Os Jews são os homens que não são culpados por nada. A expressão Jews Joes. foi considerada como a escrita retraída da palavra jubelo, em referência aos judeus. A escrita foi rapidamente apagada. Não, então ele queria dizer o A quê? expressão Os Jews são os homens que não são culpados por nada. A expressão Jews foi considerada como a escrita Então ele tá falando uma frase meio não, né? Antissemita, né? Tá falando que é, os judeus nunca são culpados por nada, tá ligado? Foi isso que eu entendi da frase. retraída da palavra jubelo, em referência aos judeus. A escrita foi rapidamente apagada com medo de que houvesse manifestações antissemitas. A testemunha mais importante nesse caso foi Joseph Lawend, que disse ter visto Catherine acompanhada de um homem que descreveu ter por volta dos 30 anos, com um chapéu pontiagudo e com um bigode ralo. Essa descrição combinava com outra testemunha que descreveu o mesmo Como? com um bigode ralo. Descreveu ter por volta dos 30 anos, com um chapéu pontiagudo e com um bigode ralo. Essa descrição combinava com outra testemunha que descreveu Cara, mas é complicado, cara. Calma, ainda assim, que nem eu falei pra vocês, é uma explicação muito genérica, tá ligado? Uma explicação não, uma, tipo assim, uma caracterização muito genérica da época, tá o ligado? mesmo sujeito caminhando Assim, ao um lado da bigode e vítima. Apesar de haverem pistas, testemunhas e um inquérito sendo assim, um processado, bigode e um chapéu, tá ligado? Chapéu pontudo. Quantas pessoas na rua de Londres e andavam com esse mesmo outfit, tá ligado? os moradores de Whitechapel continuaram a criticar o progresso das investigações. Essa pressão fez com que 59 mil libras fossem oferecidas por quaisquer informações que levassem ao paradeiro do suspeito. Nos dias de hoje, esse valor em reais fica em torno de 350 mil. As autoridades também Tipo passaram assim, a que a descrição é basicamente, tipo assim, eu chegar hoje e falar, não, o assassino era um cara de camiseta de manga curta e não tinha barba, tá ligado? É uma descrição muito aberta, tá ligado? Tipo assim, muitas pessoas hoje em dia é, usam uma camiseta normal, tá ligado? De manga curta, e não tem barba, tá ligado? Tipo assim, pode ser 1 milhão de pessoas, tá ligado?
usar cães farejadores, mas essa ideia não levou em nada, pois a área urbana da Muito cidade era grande. contaminada por diversos Ah, fora odores. isso, né, cara? Também havia Fora os ratos, né, cara? A fumaça, tudo mais da época, né? Isso aí seria coitado do cachorro. medo de que os cães fossem envenenados por criminosos da região. Toda essa falta de progresso levaria as autoridades a se depararem com mais uma nota de Jack. No dia 1º de outubro, a carta intitulada Jack Picante foi recebida pelos jornais, Picante. e nela dizia: "Eu não estava brincando, querido velho chefe, quando eu lhe dei a dica. Você ouvirá sobre o trabalho do insolente Jack amanhã. Evento duplo dessa vez. A número 1 gritou um pouco e não pude terminar logo de cara. Não tive tempo de tirar as orelhas para a polícia." Curiosamente, a orelha de Catherine Eddowes estava simbolicamente ao lado do seu corpo. Porém, era fato de que a carta havia sido carimbada e entregue um dia após os assassinatos. Ou seja, até hoje a autenticidade dessas cartas são motivos de discussão. Vamos falar mais sobre... Ok, tá, como ele falou, a carta chegou depois que foi carimbada e entregue, depois que os assassinatos já tinham cometido. Então pode ser uma pessoa que leu sobre isso em um jornal e escreveu essa carta, né? Ainda mais que o caso deve ter ganhado muita fama à época, né? Imagina. Pô, porque se a menina lá no começo, lá da que tava contando lá, a Mary Jane, ela leu no jornal, quer dizer que era um caso que estava sendo bem documentado na época. As pessoas sabiam o que estava acontecendo ali. Então, pode muito bem ser uma farsa, né? Até, talvez seja até a explicação mais provável, na verdade. sobre isso no final do vídeo e, por enquanto, vamos seguir com o caso. No dia 2 de outubro de Por mais que seja muito anticlímax e tal, provavelmente a explicação mais provável que é uma farsa mesmo, né, gente? Vamos ser sinceros, né? 1888, um torso feminino foi encontrado em um porão de uma das novas sedes em construção eu tinha visto isso, tinha aparecido aqui naquele mapa, tinha aparecido um torso, deve ser uma pessoa que não tem aqui embaixo, tá? Aqui, ó, Pinch Street Torso, tá ligado? Tipo, um torso não foi encontrado, tá ligado? Que não foi encontrado, não, que não foi identificado, provavelmente. e entregue um dia de Londres. Os jornais consideraram aquilo um visível ato de ofensa e o feminino foi encontrado no caso. No dia 2 de outubro de 1888, um torso feminino foi encontrado em um porão de uma das novas sedes em construção da Polícia Metropolitana de Londres. Os jornais consideraram aquilo um visível ato de ofensa e provocação por parte do chamado Jack o Estripador. Atualmente, esse evento é conhecido como o Mistério de Whitehall. Ele nunca foi oficialmente ligado aos atos de Jack, mas há quem os conecte. Nessa altura do mistério, Robert Anderson voltou é muito estranho, né, cara? É muito estranho. Tipo assim, bem no lugar da polícia e tudo mais, né? Sei lá, cara. Esquisito, né, essa história. E assumiu novamente o caso. Como ele conseguiu levar até lá e tudo mais, né? E então, no dia 16 Quer dizer, estavam construindo, né? Óbvio, não tinha, mas como... Sei lá, mano, é uma parada meio estranha, né? Outubro, George Lusk, chefe do Comitê de Vigilância de Whitechapel, recebeu uma carta intitulada... Só que também se não foi ele, quem foi, né? ...do inferno, que dizia: Senhor Lusk, eu envio para você a metade do rim que eu tirei de uma mulher e que conservei para o senhor. O outro pedaço eu fritei e comi e estava muito bom. Talvez eu envie a faca ensanguentada que o cortou se esperar um pouco mais. Assinado? Pegue-me quando puder, Senhor Lusk. A caligrafia era diferente das duas primeiras cartas, mas era muito mais mórbida, pois junto à carta havia de fato um rim humano preservado. Inicialmente, a carta trouxe ainda mais sombras ao caso. A diferença de caligrafia... Isso é estranho, porque isso pode dizer que as duas primeiras cartas, porque essa terceira carta, se não foi o Jack que escreveu, foi alguém que cometeu crimes tão cruéis quanto ele, né, cara? Porque de fato tinha um rim ali, né? Mas é provável que tenha sido ele mesmo que escreveu essa última, né? Agora as outras duas ficam em xeque, né, cara? Ainda mais que é citado o negócio da orelha nas duas e tudo mais, né? Que eu achei estranho, porque ele citou isso e não fez isso de fato, né? Ele falou até que uma orelha tava separada do corpo e tudo mais, só que eu acho estranho, né, cara? Ele tinha falado que ia enviar as orelhas, que ia cortar as orelhas, não sei o que, e ele não fez isso, tá ligado? Ok, mas... E pode ser que as duas primeiras cartas eram falsas e essa terceira é verdadeira, né, cara? Parecia trazer a suposta autoria dos crimes para dois suspeitos. Ou as duas primeiras cartas eram verdadeiras e essa terceira é falsa
mas é de uma pessoa tão cruel quanto, ou todas são falsas, né, Ou, também. na pior das hipóteses, parecia que um suposto copiador estava agindo junto ao perpetrador Ah, original. nossa! Caraca, é verdade, mano. Ele falou tudo, né, cara? Eu também tô sendo burro. Ele pode ter mandado alguém escrever a carta por ele, né? Nos Verdade. dias atuais, essa nota é considerada com mais chances de ter sido escrita pelo Faz mais sentido, né? Porque tem ali uma, né? Tem um rim, né, cara? verdadeiro Jack o Estripador. O motivo para Ainda mais que eu lembro que, talvez você que ele falou lá atrás que um rim tinha sido retirado, eu isso lembro. está em como ele escreveu a carta, que continha vários erros gramaticais e borrões que indicavam que o autor não sabia muito bem se comunicar através da escrita. Ainda em outubro, o líder das investigações, Robert Então talvez ele pode ter mandado também alguém ter escrito aquelas duas primeiras pra ele e a terceira ele ter escrito. Pode ter sido Anderson também. pediu ajuda ao cirurgião da polícia Thomas Bond para que comentasse a sua Thomas opinião Bond? sobre Chama as James habilidades Bond, do né? assassino. Mas a sua opinião seria historicamente conhecida como um dos primeiros perfis criminais a serem criados na história. Ele analisou os detalhes das mutilações das vítimas e relatou o seguinte: não existem dúvidas que todos os 5 homicídios foram cometidos pela mesma pessoa. Nas 4 primeiras, as gargantas foram abertas da esquerda para a direita. Apenas no último caso é impossível saber em qual direção se deu o corte fatal, mas a principal artéria do pescoço... Tá, mas isso daí também é independente. Ele pode ter feito um. Ah, não, mas faz sentido por causa talvez da mão destra ou canhota, né? Isso faz sentido, né, cara? É foi verdade. cortada e esmagada na parede perto de onde a cabeça da mulher estava posicionada. Todas as circunstâncias levam a crer que a mulher deveria estar deitada virada para baixo quando o crime ocorreu, e em todos os casos, a garganta foi a primeira a ser cortada. Em seguida, Thomas descreveu o assassino como um homem É a solitário forma que ele assassinava a pessoa, né? Depois ele fazia né, as outras maldades, né? e com desvios de ataques periódicos de sadismo e mania sexual. Além do mais, ele disse algo muito à frente do seu tempo quando deduziu que o criminoso poderia possuir uma condição mental doentia. Thomas não deixou de comentar que, curiosamente, as vítimas não haviam sido violadas sexualmente. Em sua maioria, elas tiveram suas genitais destruídas e foram posadas em posições sexualmente degradantes para que seus ferimentos fossem vistos. Na época, especialistas foram contra ao dizer que Jack o Estripador não possuía prazer sexual em seus ataques. Atualmente, graças aos estudos do FBI, sabemos muito bem que praticamente todos os criminosos violentos fazem o que fazem por puro prazer sexual e, sem dúvidas, Isso daí já tá bem que óbvio aqui, né, mano? não era diferente para Jack. Com certeza. Mas na época, com base nas suposições, cerca de 76 açougueiros foram interrogados. Até mesmo a rainha Vitória chegou a se pronunciar. Açougueiros, mesmo eles estão falando isso só por causa do cara saber manejar uma faca e tudo mais, tá ligado? Tipo assim. Tá ligado? Tipo. Não é como se fosse o cara fosse um açougueiro, o cara fosse um samurai que tá fazendo um corte limpo. O cara tá fazendo um assassinato mais feio do mundo, mais brutal possível ali, tá ligado? Tipo assim, ele não precisa ter técnica pra isso que eu tô querendo dizer, sabe? O cara não precisa ser um samurai ali, tá ligado? Tipo, um super açougueiro pra saber fazer o que ele tá fazendo, tá ligado? Ele tá fazendo a forma mais ali cruel e absurda e brutal, tá ligado? Então, tipo assim, não é como se ele tivesse muita técnica ou algo assim, isso que eu quero dizer, tá ligado? Então não vejo esse tipo de. Não vejo motivo pra você desconfiar que só por o cara usar uma faca, o cara é um açougueiro, tá ligado? Tipo, enfim. Talvez por ele ter acesso a esse tipo de faca e tudo mais, e talvez fosse algo que não fosse tão simples de se ter na época, né? Essa faca de tal tamanho, né? Não sei também, pode ser. Enfim, chegar até a metade do vídeo aqui, gente, deixa um like, se inscreve no canal pra dar aquela força, tá bom? Vocês sabem, pô, se você é novo aqui no canal e tá curtindo esse vídeo, pô, pelo amor de Deus, tem um zilhão de vídeos de casos reais, crimes reais aqui no canal, eu tenho certeza que você vai curtir, tá bom? E deixa um like aí todo mundo, meus amigos, pra dar aquela forcinha, tá bom? Vambora. Alegando que o assassino poderia ser algum açougueiro ou um empregado que trabalhava dentro das tripulações que exportavam gado. A região de Whitechapel ficava próxima às docas de Londres, onde diversas embarcações paravam e partiam ao mesmo tempo. Essa linha de investigação foi estudada, mas nada realmente apontava para essa possibilidade. Ao fim de outubro, mais de 2.000 pessoas já haviam sido interrogadas. Nossa, bastante Entre elas, mesmo. 300 foram investigadas e 80 presas sob suspeita. O cenário para todo esse horror... Sabe o que tinha que fazer? Eu tô brincando, gente. Sabe o que tinha que fazer, cara? Tinha que pegar esse bairro de Whitechapel, assim, ó, fazer um círculo em volta dele, assim, ó, fazer um muro ali e falar assim, ó, só vai sair daqui quando a gente vai interrogar todo mundo que tá aqui, tá ligado? A gente só vai sair daqui quando a gente descobrir quem que é, tá ligado? Porque o cara
Se bem que ele pode ser de outro lugar da cidade que vem pra ali só pra cometer os crimes e vai embora pra outro lugar, né? Até faria mais sentido, né? Chega a ser dramático. Quando estudamos o caso de Jack o Estripador, somos levados para uma Londres onde haviam cerca de 62 bordéis e milhares de mulheres atuando como 62? profissionais do sexo na região de Whitechapel. Cara, Boa 62 não é um número tão alto assim também pra pensar, né? Ainda mais, ele falando em toda Londres, você tem que diminuir bastante isso, porque é só no bairro de Whitechapel que ele age, né? Jack o Estripador, somos levados para uma Londres onde haviam cerca de Então. 62 bordéis e milhares de mulheres atuando como profissionais do sexo na região de Whitechapel. Boa parte disso havia sido causado por tensões sociais, já que anos antes a Inglaterra havia recebido milhares de imigrantes irlandeses. Além do mais, em 1882, vários judeus estavam fugindo da Europa Oriental em busca de abrigo na Inglaterra. Em resultado, Whitechapel estava prestes a implodir devido à hiperlotação. As condições sociais causaram alcoolismo Algo que era muito comum de fato na Inglaterra vitoriana, né, mano? As pessoas não terem nem onde morar e tudo mais, né? Então, público, pobreza, prostituição e o aumento grotesco da violência contra a mulher. Junto aos assassinatos de Jack, a superpopulação é algo que geralmente gera, né, esses problemas sociais e tudo mais, né, cara? Em qualquer lugar, aqui, até aqui no Brasil, né, mano? Dizem que muito, eu não sei aí, gente, mas dizem que muito do Brasil aí ser tão violento e tudo mais é porque a população brasileira cresceu de uma forma muito descontrolada, né? Nos anos 60, 70, 80 ali, né, mano? Com a migração das pessoas que moravam no campo pra cidade e tal, tá ligado? Essas pessoas tinham muita, tipo assim, as pessoas, tipo, o Brasil saltou de, sei lá, 30 milhões para 200 milhões hoje em dia, tá ligado? Em pouco tempo, e isso gerou uma desorganização total, assim, tipo, urbana e social, tá ligado? Já ouvi falar e eu acho que é algo que faz bastante sentido, né, mano? os crimes menores como roubos e agressões aumentaram drasticamente. Toda a região de Whitechapel havia se tornado um poço ainda maior de atrocidades e depravação. E não se engane, embora tenhamos descrito até agora 5 assassinatos, naquela mesma época dezenas de outras mulheres eram encontradas em estados semelhantes por toda a Londres. A história, os jornais e as É, que esses 5 aparentemente são os que inafundavelmente, não sei, esqueci a palavra agora, são eles, tá ligado? Tipo assim, parece, com certeza foi ele, né? autoridades olhavam apenas Com certeza não dá pra se ter, né? Mas, tipo assim, muito provavelmente foram eles, para né? algumas, e uma delas foi a Mary irlandesa Jane, que ok. conhecemos como Dark Mary, ou Mary Jane Kelly, e que nesse momento da história estava prestes a ser ceifada pelas mãos desse mesmo assassino. Caramba, né, cara? Mas daí foi só tragédia a vida dessa mulher também, né? Vambora, né, gente? O último suspiro. É interessante o Na vídeo, né, madrugada cara? do dia 8 de novembro de O 1888, vídeo deles são um documentário mesmo, né, cara? Impressionante. Elizabeth Prater, moradora do quarto acima de Mary Jane Kelly, foi acordada pelo seu gato que caminhava sobre o seu corpo. Ela acordou entre as 3h30 e 4 horas da manhã e ouviu um tipo de gemido vindo do quarto abaixo do dela. Posteriormente, Elizabeth relataria que não procurou ir atrás do barulho, pois os gemidos daquele tipo eram comuns no bairro. Outra vizinha, Sarah Lewis, também teria ouvido o grito misturado com um gemido e diria que foi apenas um grito, do qual não prestou muita atenção. Na manhã do dia seguinte, então, o antigo senhorio de Mary, John McCarthy, mandou Thomas Boyer até o quarto da mulher na rua Dorset para cobrar o aluguel. De acordo com as fontes, o seu atraso já havia somado mais de 6 meses. Por volta das 10h45 da manhã, Thomas bateu diversas vezes na porta de Mary, mas não foi atendido. Ele então decidiu olhar através da fresta quebrada da janela do quarto. Ao afastar a roupa que cobria o buraco, Thomas foi surpreendido com uma cena muito grotesca. O que ele descobriu foi o corpo de Mary Jane Kelly, brutalmente mutilado. Thomas retornou até a residência de John McCarthy e contou o que havia visto. Depois, ambos foram até a delegacia de polícia, onde Thomas sequer conseguiu relatar o que havia encontrado. Imagina o nível de brutalidade do negócio, né, mano? Cê é Tudo o que louco. o investigador Walter Beck entendeu foi a parte em que ele disse Jack o Estripador. Walter decidiu acompanhar Thomas até o quarto e lá presenciou o cenário horrível. Em seguida, ele chamou o cirurgião Doideira, né, George cara? Baxter Phillips. Mais tarde, a grande maioria de chefes de divisões separadas de Londres se reuniram no local, e entre eles estava Robert Anderson, da Polícia Metropolitana de Londres. A presença de todos aqueles homens do mais alto nível das autoridades de Londres fizeram com que cerca de 1000 pessoas fossem até a rua Dorset com o intuito de verem alguma coisa. Em meio à multidão,
Havia uma grande quantidade de pessoas indignadas com o crime. Não é de hoje que acontece um crime, uma parada assim, um tiroteio. Quer dizer, o tiroteio é mais de hoje, né? Não tinha. Não, já tinha nessa época e tal, né? Armas e tudo mais. Só que, tipo assim, não é de hoje que as pessoas param quando rola um acidente, uma tragédia, pra ficar olhando, né, cara? Quem nunca viu aí no trânsito, rola um acidente, fica todos os carrinhos passando devagar olhando, né? É uma curiosidade mórbida que as pessoas têm, né, mano? Jack, o estripador, havia atacado novamente, e daquela vez havia sido ainda mais brutal. A porta do quarto foi arrombada à 1h30 da Mas tarde. eu não vou fazer também falsa. Não vou fazer assim. Me pagar de santo aqui a esse ponto e ninguém aqui. Aposto que ninguém aqui que tá no meu canal aqui também. Se você provavelmente falar que você, por exemplo, você não vê um acidente de trânsito, a pessoa não. Você também não para e fica olhando ali, mano. Não, quer dizer, para não, né? Tipo assim, mas. Por exemplo, é que. Eu nunca andei tanto de carro assim, mas, por exemplo, é óbvio quando vão. Alguém tá, tipo assim, você tá andando de ônibus, aconteceu um acidente de carro do lado do teu ônibus, você fica olhando lá pra ver o que aconteceu, né, cara? Tipo assim, não vou fazer falsa modéstia e falar assim, eu não olho, não olho de jeito nenhum, respeito e tudo mais, né, cara? O certo seria não olhar, né? Parando pra pensar, mas a gente olha, não tem, a gente tem curiosidade de tentar entender o que aconteceu, né, mano? Vamos ser sinceros. Lá, os investigadores notaram que a lareira do quarto fazia um fogo alto e incessante. No interior do fogo era possível ver que haviam roupas femininas sendo queimadas. O inspetor Frederick Aberline acreditava que o assassino havia usado as próprias roupas de Mary para deixar o local iluminado com a lareira enquanto ele fizesse o trabalho mórbido de Caraca, que estripá-la. horror. Depois que o corpo foi removido do local, Joseph Burnett e John McCarthy foram os únicos a identificarem ele positivamente como sendo de Mary. A autópsia da mulher demorou Doideira, né, cerca de cara? 2h30 para ser concluída. Thomas Bond e George Baxter Phillips foram quem examinaram o corpo. O relatório composto pelos dois é no mínimo perturbador. A causa da morte foi descrita como sendo por causa do corte profundo na garganta. No entanto, a parte mais assustadora eram as mutilações pós-mortem. Sua região abdominal havia sido totalmente esvaziada. Suas vísceras foram postas todas ao lado do seu corpo. Os seios foram cortados junto ao seu Nossa, que rosto, que maldade, continha cara. vários cortes irregulares. Próximo ao rosto, o assassino pôs um dos seios, os rins e o útero de Mary. Algumas partes da sua coxa foram encontradas em cima da mesa do quarto. É praticamente impossível descrever todos os ferimentos, mas cerca de 2 litros de sangue foram observados ao redor da cama da vítima. Que Boa horror, cara. parte das paredes estavam Os credo, né, cara? É muita brutalidade, muita manchadas, maldade. e no chão várias partes de ossos e músculos haviam sido simplesmente jogados pelo assassino. No polegar direito de Mary havia um pequeno corte que indicava que, por um breve momento, ela tentou se defender do assassino. De acordo com o relatório, o assassino teria demorado cerca de 2 horas para causar todos os ferimentos vistos. Thomas Bond e George Baxter Phillips negaram que o assassino possuía conhecimento de anatomia, pois os cortes não foram nada técnicos. Nem eu falei, cara, isso daí de você querer apontar uma profissão, algo assim pro cara, é muito complicado, que, como é algo tão brutal, assim, tão selvagem, né, cara, ele não parece ter técnica alguma, assim, não parece ter nenhum tipo, assim, de conhecimento sobre, tipo assim, órgãos e tudo mais, igual ele falou, né, mano. O inquérito oficial foi encerrado com o veredito de um assassinato doloso E não causado parece nada ritualístico, né, igual eu falei lá no começo do vídeo, lá, não parece nada ritualístico e tal, né, mano. Então, a gente não tem muita informação, né, cara, sendo sincero, a gente não tem quase nada. por uma pessoa ou pessoas desconhecidas. Thomas Bond relatou que os assassinatos de Mary Ann Nichols, Annie Chapman, Elizabeth Stride, Catherine Eddowes e Mary Jane Kelly haviam sido feitos pelas mãos do mesmo assassino. Isso com certeza, cara. Isso daí pra mim tá mais do que certo, assim, que foi o mesmo cara. Tipo, não tem muito, assim. O modus do operandi é muito parecido, né? E tal, as formas, O né? horrível que o assassinato de Mary havia causado fez com que o comissário de polícia, Charles Warren, anunciasse um perdão para qualquer pessoa que fosse cúmplice e que soubesse da identidade do assassino. Porém, Interessante, né? Pra daí a pessoa entregar ele, né? Caramba. ninguém se apresentou na delegacia.
Mary Jane Kelly foi enterrada cerca de 10 dias depois de sua Só morte que nem eu falei, né, mano? A única coisa que ele aparentemente poderia ter tido um cúmplice aqui até agora foi pra alguém pra escrever as cartas pra ele. Só que eu tenho a autenticidade daquelas cartas como algo bastante no questionável. cemitério católico romano de St. Patrick, em Leytonstone. John McCarthy garantiu que ela receberia todos os rituais da igreja. No dia do enterro, Joseph Barnett, 6 mulheres que conheciam Mary e mais um homem representando John McCarthy compareceram. Várias pessoas ficaram ao longe observando os rituais religiosos. No fim, em sua lápide foi escrito: em memória amorosa de Mary Janet Kelly. Ninguém além dos corações solitários pode conhecer minha tristeza. O amor vive para sempre. De acordo com estudiosos, é assim que a trilha sanguinária de Jack foi finalizada. Mas, no decorrer dos anos, mais mortes estranhas continuaram a ocorrer por toda Londres. No dia 20 de dezembro de 1888, o corpo da profissional do sexo Rose Millet foi encontrado estrangulado. Sua morte foi considerada acidental pelos legistas, pois não havia indícios de luta. Contudo, o júri que lidou com o caso acreditava que havia sido assassinada. Alice Mackenzie teve seu corpo encontrado no dia 17 de julho de 1889. Ela teve a sua artéria cortada da esquerda para a direita e vários ferimentos foram observados em seu abdômen. Seu assassinato foi inicialmente ligado aos do Jack o Estripador. No entanto, no relatório final do caso foi descrito como incerto. Era semelhante aos outros que haviam ocorrido, mas poderia ser uma tentativa falha de um copiador. A razão disso foi que os cortes no abdômen eram menos agressivos, indicando que o assassino parecia não entender muito bem o que estava fazendo. Eventualmente, Ele era muito brutal e tal. O cara que tava fazendo aqueles primeiros, o Jack, né? Ele ia, tipo assim, ele não parecia ser o tipo de cara que queria se controlar ali, né, o cara? interesse por Jack foi diminuindo, e as vítimas, consequentemente, foram esquecidas. Até que no dia 10 de setembro de 1889, um torso feminino foi encontrado na estrada Pinchin, em Whitechapel. O torso possuía vários ferimentos que indicavam Outro torso, né? O torso, tipo, a parte inteira, assim, do torso, né? Caraca, que horror, né, cara? um espancamento. O seu abdômen havia sido ferido, mas estava menos violentado. As investigações jamais descobriram a identidade da mulher, e seus restos horror, desmembrados nunca foram localizados. Tá louco. Esse torso, no entanto, foi conectado com aquele encontrado em 1888. Eu tô fazendo essa conexão na minha mente também, né, cara? No auge dos ataques de Jack, em uma das sedes que estava sendo construída. Poderia ser na mesmo. época. A hipótese mais aceita Pode ser um método que o Jack utiliza também. é a de que talvez um possível assassino em série diferente tenha atuado no pode mesmo ser. ano em que Jack. E pior que faz sentido também, né, cara? Estudiosos também diferente. costumam conectar os torsos dessas duas mulheres com outros que foram encontrados desmembrados no ano de 1873 e 1874. No dia 13 de fevereiro de 1892, a profissional do sexo Frances Coles foi atacada próximo a uma ferrovia. Ela teve sua garganta cortada da mesma forma que Jack, o estripador, fazia, mas como não houve mutilações brutais, ela não foi conectada aos ataques. Frances acabou morrendo mais tarde no hospital e os investigadores acreditavam que o perpetrador talvez tenha sido algum tipo de homem com raiva da mulher. Um suspeito chamado James Sadler chegou a ser preso e foi até mesmo considerado uma suspeita no caso de Jack. É complicado também agora, porque depois desse caso do Jack aí na época, todo caso criminal seria ligado a ele, né, cara? Isso mais atrapalha a investigação do que ajuda às vezes, né? Mas quase um mês depois, foi liberado. Nos meses seguintes, Jack acabou se tornando uma lenda e nenhuma nova morte foi registrada. Seu desaparecimento repentino... Que tá, né, cara? Não foi registrado, né? A gente sabe como tem pessoas aí que estão totalmente à margem da sociedade, novamente, papapá, e a polícia ou nem acha ou mal vai atrás, né, cara? Nem, as pessoas nem percebem que sumiu, né? fez com que várias suspeitas e novos mistérios surgissem. Porque o que motivou ele a parar também com isso, né? Sendo que ele... Claramente a polícia não tava nem perto de pegar ele, né? A gente sabe que esse tipo de assassino, infelizmente, ele não costuma parar dessa forma, né? Algo para ele ou ele continua na sua trilha de sangue, né, mano? Há quem acredite que ele tenha morrido de forma natural ou até mesmo preso por um crime menor. Cara, putz, pior que é uma explicação também, mas é bizarro, né? Independentemente de qual seja a verdade, muitos concordam que Jack dificilmente teria parado por vontade própria. Então, eu também totalmente desacredito. Tem alguma força exterior aí que fez ele parar. Pra mim, não é descabido pensar que ele parou por vontade própria. Não faz sentido.
Atualmente, o Baseado em todos os outros casos que eu vi, né, mano? material mais conhecido em relação à suposta identidade do Jack vem do livro intitulado O Diário de Jack, o Estripador, de 1993, da autora Shirley Harrison. Ok. O livro é uma junção de notas em formato de diário feitas pelo comerciante de algodão James Maybrick, o qual afirmava ser o assassino. No ano de 1888, James descobriu que sua esposa Florence Maybrick estava tendo um caso com um homem chamado Alfred Brearley. No decorrer das suas notas, ele escreveu nitidamente o rancor e ódio que possuía pelos dois. Ódio esse que teria sido o suposto estressor para que ele começasse os assassinatos. No diário, James descreveu cada um dos 5 assassinatos conectados ao Jack o Estripador e até mesmo relatou que foi ele mesmo que enviou as cartas aos jornais. O grande problema, no entanto, é que a história por detrás da veracidade do diário é um tanto quanto curiosa. O diário Até foi porque é uma prova que esse diário seria, de fato, ele de fato era o Jack, seria ele falar algo que ele, algo que ele cometeu ali em alguma das vítimas e que não foi, a polícia não revelou essa informação para o grande público. Uma revelação que ele está fazendo e que a polícia não fez, mas que a polícia olharia e falaria, ok, esse cara de fato é o Jack, porque ninguém mais saberia disso, tá ligado? Ah, até porque, tipo, porque o que eu quero dizer é que, tipo assim, qualquer um pode escrever falando que é o Jack, né, cara? Ainda mais nessa época, porque, tá ligado? Basta criar uma boa história que acaba virando uma boa história de ficção no final, né, cara? encontrado por um eletricista no sótão da residência dos Maybricks, posteriormente caindo nas mãos de Michael Barrett, que levou o documento até Shirley Harrison, que detalhou suas dúvidas e sua investigação pessoal em cima da veracidade do documento. Mas ao invés de ela apresentar as dúvidas e a pesquisa, ao longo da narrativa, Shirley sempre tenta nos convencer de que, sem dúvidas, o Isso é diário é real, complicado. além de nos trazer várias Isso é complicado. Tem muitos livros que são assim, né, mano? Eu vejo isso, tipo assim, tem vários livros, até livros recentes e tal, que você vai pegar de alguma coisa e você vê que o autor não tá fazendo uma visão analítica da parada de fato. Ele já tá com uma ideia pré-estabelecida e que ele tenta te convencer de que aquilo é real, se baseando basicamente nas coisas que convêm e excluindo as coisas que não convêm, tá ligado? supostas provas, como um relógio onde há escrito as iniciais de James Maybrick, junto à de todas as 5 vítimas de Jack. É claro, cabe ao leitor decidir no que acreditar, mas nesse vídeo traremos algumas partes do livro que são interessantes ressaltar. Em uma das notas, James supostamente escreveu: "O tempo está passando devagar demais. Ainda preciso desenvolver a coragem para começar a minha campanha." Em conexão a esse trecho, James continua com a seguinte frase: "Todas as putas devem sofrer antes, e meu Deus, como as farei sofrer igual ela me fez sofrer." Ao ler o livro com atenção, podemos perceber em como o autor nos induz para dentro de uma linha de raciocínio simples demais para alguém cuja assinatura criminal girava em torno de pura carnificina. Isso também nos leva para o último trecho do diário, onde James relatou que Florence descobriu sobre seus atos e disse estar rezando para que ela o matasse. "Seria simples. Ela sabe do meu remédio, e com 1 ou 2 doses extras, tudo terminaria." No fim, ele assina em 3 de maio de 1889 como, sinceramente, Jack o Estripador. James acabou morrendo 8 dias depois dessa suposta anotação. A sua morte foi considerada suspeita por seus filhos e assim uma autópsia foi feita. Nas análises, foi percebida uma forte dose de arsênico em seu sistema, o que levou à suspeita de um Envenenamento? possível homicídio. Em decorrência disso, Florence Maybrick acabou sendo levada a julgamento e condenada pelo assassinato. Cara, que é complicado, porque o que eu tô pensativo é, tipo assim, eu tô pensando até nas cartas e tudo mais, o Jack, o cara que de fato cometeu os crimes, ele não me parecia ser um tipo de cara, parecia ser um cara muito brutal, muito selvagem, a ponto de fazer todo aquele tipo de coisa, ele não me parece, tipo, é, essa visão, assim, das cartas e tudo mais, tipo assim, parece muito que ele seria um assassino metódico, um cara que calcula o que vai fazer e tudo mais, e não, me parece muito mais que ele agia na brutalidade, tá ligado? No puro ódio aqui, por exemplo, esse cara tá escrevendo como se ele, de fato, planejasse fazer uma campanha, tá ligado? Como se o Jack tivesse planejado fazer tudo aquilo. Ah, e me parece que é algo muito mais impulsivo, se é que vocês estão me entendendo, tentando entender o que eu quero dizer, sabe? Parece ser algo muito mais agressivo, assim, não consigo ver ele como esse cara, assim,
metódico e tudo mais, tá ligado? assassinato do marido. O seu julgamento foi motivo de muito alvoroço e ela Aquele cara, tipo, meio de filme, assim mesmo, tá ligado? O cara tem um plano perfeito e tudo mais, o cara é um. Tá ligado? Tipo, vocês entenderam. inicialmente recebeu pena de morte, mas teve sua sentença anulada e permaneceu 14 anos presa. A prisão danificou o seu estado mental, mas em 1904, Florence conseguiu continuar sua vida através de palestras e discursos sobre sua inocência. Contudo, ela acabou morrendo Caraca. Não, é impressionante, né? Ela saiu da cadeia e viveu fazendo discursos, ganhando dinheiro fazendo discursos falando que era inocente, né? Caramba. em Engraçado. 1941 completamente sozinha e em estado de pobreza absoluta. No ano de 2015, Bruce Robinson escreveu um livro onde afirmava que o irmão de James, Michael Maybrick, era o verdadeiro assassino, mas sua linha de investigação é considerada pura especulação. Recentemente, o professor de História e vice-diretor Vai falar pra vocês, ele vai falar provavelmente, ele tá citando que ele vai continuar citando provavelmente até a análise do FBI, né, cara? Mas é muito difícil. Hoje em dia é muito difícil. Já foi, se os caras na época não conseguiram, tudo bem que eles não tinham a tecnologia, as coisas que a gente tem hoje. Hoje em dia é muito mais difícil pra gente. A gente não, na verdade, hoje em dia é impossível, vamos ser sinceros. Hoje em dia, eu sei que aparece de fato um diário, assim, que o cara prove por A mais B que ele de fato é o Jack, não só com falar hipérboles e falácias, né? Chegando lá e falando, não, eu sou, tá ligado? Eu sou de ponto. ah, o cara, ele vai, tipo assim, vai ser impossível, a gente não tem, tá ligado? Não vai, não, não, hoje em dia é impossível, assim, pessoas sem uma nova pista, assim, cabal, conseguir resolver esse mistério, na minha opinião, mano. da escola Gateway Passou muito tempo, mais de quase 130 anos, cara. Quase 140 anos já, Liverpool, mano, tá ligado? Chris Jones escreveu o livro The Maybrick Murder and the Diary of Jack the Ripper, The Endgame. No livro, ele propõe inocentar tanto Florence em questão do assassinato do seu marido, quanto James Maybrick, que foi ligado injustamente aos crimes de Jack o Estripador. No geral, eu recomendo que você leia o livro de Shirley Harrison e tire as suas próprias conclusões, porque a gente Interessante. não vai explorar cada detalhe do livro. Outro suspeito Ah, que a mas gente interessante, né, cara? Será que tem em português esses livros? resolveu trazer aqui para o vídeo James foi Kelly. James Kelly. Ele foi preso em 1883 após matar a sua esposa a facadas. Mais tarde, ele fugiu em janeiro de 1888 do asilo Broadmoor. Durante as investigações, as autoridades chegaram a caçar James, o considerando um forte suspeito. No entanto, ele permaneceu como fugitivo até o ano de 1927. Ao retornar voluntariamente para o asilo, James não deu detalhes sobre o que havia feito. Mas investigadores acreditam que ele tenha trabalhado como forrador de sofá, trabalho o qual requer o uso de uma faca. Para muitos, ele é um dos principais suspeitos Mas de novo cai nesse lance da profissão, do cara trabalha com faca, então ele é um suspeito, tá ligado? E pra mim isso aí parece uma grande besteira, tá ligado? Ah, tipo assim, uma faca é um item assim, uma faca de cozinha ainda mais, se for eu não sei exatamente que tipo de faca que era, mas se for uma faca assim, normal dessas de cozinha, tipo, qualquer pessoa tem acesso a esse tipo de coisa, então uma pessoa não é como se ela estivesse usando, pô, o cara tá usando um arpão de pescar, é, sei lá, algum tipo de peixe, aí é óbvio que o cara tem acesso a esse tipo de equipamento que não é todo mundo que tem, tá ligado? Agora, tipo, uma faca, todo mundo tem acesso, tá ligado? Tipo assim, o cara mexe com tem uma profissão que utiliza faca, necessariamente não é suspeito? Não acho. em potencial, pois supostamente havia deixado notas onde demonstrava sua opinião agressiva sobre profissionais do sexo. Além de que uma profissional do sexo havia sido morta de forma parecida com as vítimas de Jack e o Estripador em Nova York, onde James supostamente havia se isolado durante o seu tempo foragido. James acabou morrendo em 1929 por causas naturais. O escritor Robert Stevenson Ok, mas porque o que eu fico na cabeça é porque ele parou os assassinatos, então, né? Sendo um assassino de série, ele parou por conta própria mesmo, então, difícil de acreditar, né? Mas ele pode ter viajado de fato para Nova York, chegou lá, cometeu, viu que lá não seria tão fácil, e daí que a polícia estava mais em cima ou algo assim, daí parou, talvez, mas tem que ver qual época foi a viagem. Se a viagem dele para Nova York foi em 1889, aí faz bastante sentido mesmo.
mas eu acho que não, hein. Também foi considerado um dos suspeitos em potencial em relação às cartas. Ele havia entrado como paciente no hospital de Whitechapel no começo dos assassinatos em 1888 e saiu quando os mesmos cessaram. Embora Robert não seja um suspeito tão viável, estudiosos dizem que ele pode estar envolvido na autoria das cartas, tendo sido um dos responsáveis pela fama de Jack. Outro suspeito Ok. é o Duque Alberto Vitor, que também é neto da Rainha Vitória. Há quem acredite que ele esteja envolvido, mas no máximo é apenas uma grande ideia absurda da época. Atualmente, a lista de Isso aqui tem bem cara de ser uma lenda mesmo, tipo assim, ó, o Jack Strador é o Duque, tá ligado? suspeitos chega a quase 2 Parece dezenas, bem fictício, né? e por esse motivo não vamos abordar todos. Desse modo, vamos agora para o último e o mais provável dessa lista, Ok. Aaron Kosminski. No entanto, uma surpresa, antes precisamos falar sobre o perfil que o ex-agente do FBI John Douglas foi contatado a criar sobre Jack o Estripador. Como muitos já sabem, John Douglas se tornou um agente lendário do FBI devido à sua participação na Unidade de Ciências Comportamentais, conhecida hoje como Unidade de Apoio Investigativo. John, ao lado de vários outros agentes, entrevistaram centenas de criminosos violentos e até mesmo ajudaram na prisão de assassinos em série como Wayne Williams e Robert Hansen. Em julho de 1988, John teve o trabalho de escrever um relatório completo sobre o perfil de Jack para o Centro Nacional do FBI para a Análise de Crimes Violentos. Para quem se interessar, esse relatório está disponível no site do FBI. Vamos deixar o link aqui no comentário fixado. Em sua vasta experiência, o agente explica o seguinte: Jack vem de uma família onde foi criado por uma mãe dominadora e um pai fraco, passivo ou ausente. Com toda a probabilidade, sua mãe bebia muito e gostava da companhia de muitos homens. Como resultado, ele não recebeu cuidados consistentes, nem contato com modelos adultos estáveis. Consequentemente, ele se tornou socialmente desapegado e desenvolveu uma resposta emocional diminuída em relação aos seus semelhantes. Sua raiva foi internalizada e, em seus anos mais jovens, ele expressou suas emoções destrutivas reprimidas incendiando e torturando pequenos animais. Ao perpetrar esses atos, ele descobriu áreas crescentes de domínio, poder e controle e aprendeu a continuar atos violentos destrutivos sem detecção ou punição. Para emprego, ele buscaria uma posição onde pudesse trabalhar sozinho e vivenciar vicariamente suas fantasias destrutivas. Tal emprego incluiria trabalho como açougueiro, ajudante de agente funerário, assistente de legista ou atendente de hospital. Ele é empregado de segunda a sexta e na sexta à noite, sábado e domingo está de folga do trabalho. Ele carrega uma faca para fins de defesa. Caso ele seja atacado, ele estaria pronto. Esse tipo de pensamento paranoico é em parte justificado por causa da baixa autoimagem que ele tem de si mesmo. Espera-se que ele tenha algum tipo de anormalidade física. Devido à falta de práticas de higiene das prostitutas da época e à ausência de tratamento para doenças venéreas, ele pode ter sido infectado. Se infectado, isso alimentaria ainda mais o seu ódio e desgosto pelas mulheres. Ele bebe dos pubs locais e, depois de alguns destilados, fica mais relaxado e acha mais fácil conversar. Os investigadores e cidadãos da comunidade tinham uma ideia ou imagem pré-concebida de como seria Jack o Estripador. Por causa da crença de que ele pareceria estranho ou macabro na aparência, ele foi esquecido ou eliminado como um suspeito em potencial. Ao longo do texto, Ok, tá. Só esse eu achei que a análise dele é incrível, hein, mano, fantástica mesmo. Pô, o cara é um especialista, né? Mas só esse final que eu não sei se faz muito sentido. O cara tinha uma aparência estranha, então ele foi excluído das investigações. Talvez essa ideia pro cara ter uma aparência assustadora e tudo mais, ele fosse ser o primeiro cara a ser suspeito, tá ligado? Não sei se eu concordo com essa parte, só que necessariamente poderia ter uma aparência estranha e tudo mais, mas o resto ali, pra mim, bastante interessante esse perfil que ele traçou. John diz que provavelmente as cartas não foram enviadas pelo verdadeiro Jack. Isso também eu tô descartando bastante, cara. Só do rim ali que dá pra acreditar um pouco mais, mas eu tô achando que nem essa foi ele que escreveu, mano. Foi outro cara aí que cometeu um crime igualmente terrível, mas que quis se passar pelo Jack, O mano. Estripador. Ele acredita que alguém como Jack sabia que receberia a atenção do mundo todo,
Mas como sua motivação para os crimes vem de além, cuja personalidade é de um criminoso desorganizado, ele jamais enviaria Ele falou, ó, cara, eu também, vamos ser sincero, cara, eu mandei demais aquela hora que eu falei isso, e é algo que o cara concordou ali também, né, mano? Tipo assim, que ele não era um cara metódico, ele era um cara desorganizado, mano. Essa é a palavra. Era um cara brutal, selvagem, tá ligado? Não era um cara que escrevia cartas, não era o Zodíaco, tá ligado? O cara não era um cara que escrevia cartas, que fazia um diário falando das coisas que cometeu, ou que se planejava demais, tá ligado? uma carta às autoridades devido à sua falta de habilidade social. Sobre a idade de Jack, John acredita que ele tinha de 20 a 35 anos, principalmente porque ele acredita que o criminoso era jovem o bastante para conseguir a atenção das mulheres mais velhas e as levar para o local da sua morte ao ar livre. Junto a isso, ele provavelmente se vestiria como um jovem rico para que não precisasse Faz sentido que fosse um cara que fosse bem apessoado ali e tudo mais, que conseguisse não passar uma imagem que, querendo ou não, vamos ser sinceros, né, cara? A primeira impressão é que acaba pegando, ainda mais nesse tempo aí que elas sabiam desse risco depois dos primeiros assassinatos, né? Sabiam que esse cara tava solto, né? Ele não era um cara que. Ele era um cara que, se você olhasse, se elas olhassem ele, provavelmente ele estaria livre de suspeitas, né, mano? se comunicar Não mais que parecia ser um cara assim, nossa, esse cara é estranho, né? Esse cara passa uma vibe estranha. necessário com as vítimas. E dentro dessas características, o perfil de Aaron Kosminski vem chamando a atenção de vários estudiosos. Na época dos assassinatos em Whitechapel, Aaron era um imigrante de 23 anos que havia chegado em Londres na década de 1880. Um dos investigadores que participou da caçada registrou um relatório chamado de Kosminski, e nele foi escrito que Aaron pertencia à classe baixa judaica de Londres e vivia em Whitechapel. Curiosamente, a sua profissão era registrada como barbeiro. Segundo fontes, Aaron era um homem misógino e com problemas psicológicos. Notas antigas das investigações que sobreviveram ao tempo e hoje estão no Museu de Crimes da Polícia Metropolitana de Londres descrevem Aaron da seguinte forma: tinha um grande ódio de mulheres, com fortes tendências homicidas. Aaron viria a morrer aos 53 anos dentro de um dos vários manicômios pelos quais passou no decorrer de sua história. Em vida, ele havia sido um homem desajustado sexualmente e que não seria um desafio para a polícia. Suas vítimas teriam sido as profissionais do sexo porque elas foram as únicas mulheres com o qual teve contato. John acredita que provavelmente a polícia tenha interrogado o criminoso durante as investigações, fato que ocorreu com o Aaron Kosminski. É interessante como John explica que, para um criminoso causar uma carnificina como a de Jack, não é preciso ter conhecimento médico ou cirúrgico. Isso, A prova total. disso é a existência de outros assassinos em série como Jeffrey Dahmer, Ed Gein e Edmund Kemper. Isso nos leva para os tempos atuais, quando entre 2014 e 2017, o pesquisador Russell Edwards analisou o chale da vítima Catherine Eddowes, onde fibras de DNA a conectavam com as de Aaron. Contudo, embora sua pesquisa tenha sido profunda, os resultados no decorrer dos anos foram criticados devido a possível erros no estudo e também devido à procedência duvidosa do item. Ao fim, na época, os Do atos de item e também como que ele comparou esse DNA com o DNA do Aaron. Como eles tinham acesso a algo que pertenceu a esse cara, tá ligado? Jack, o Estripador, levantaram vários debates sociais sobre a condição de vida dos moradores de Whitechapel. Vários locais foram demolidos e reformados. Museus foram criados e carregam documentos e informações sobre os acontecimentos de 1888. Jack se tornou o pesadelo nas histórias contadas para crianças e por muito tempo foi relatado como uma manifestação social do indivíduo de classe alta contra as classes baixas. As teorias sobre a sua identidade continuam até hoje, mas é possível perceber que, embora um dia possamos conhecer a verdadeira face de Jack, talvez isso não seja recebido com o mesmo fervor. Em outras palavras, o mistério por detrás da sua personalidade ou sua identidade é muito maior do que a sua própria identidade. Ou seja, Fatos. é muito mais interessante o mistério por detrás de quem foi Jack o Claro, Estripador isso é óbvio. do que realmente, de fato, quem foi Jack o Estripador. Vou ser sincero, se ele tivesse sido achado na época e tudo mais, a história não existiria esse vídeo aqui agora, porque não teria ganhado a fama que ganhou, né, mano? A humanidade aceita Jack o Estripador como uma entidade sobrenatural da história da existência humana e não como um homem. Em outras palavras, Jack foi e continua sendo E o Jack, cara, é interessante que muita gente, cara, talvez até teus pais, os meus pais, eu não sei, talvez se eu perguntar pra eles também, acha que é um personagem fictício, tá ligado? Que nem existiu, tá ligado? Tipo Robin Hood, Rei Arthur, tá ligado?
Tipo assim, se você for falar pra alguém, a pessoa provavelmente vai achar que nem existe, tá ligado? Tem muita gente que é assim, mano. A personificação da essência do mal. Muito obrigado por ter Ok. assistido esse vídeo, eu Que espero que legal, você hein? tenha gostado. Eu gostei bastante, eu já vou Foi da falar aqui hora. de cara, eu adorei. Alex, parabéns aí pelo roteiro, cara. Incrível. Não esquece de comentar a sua opinião sobre esse caso e quem você acha que é o culpado, Interessante. o assassino Caramba. aí, qual desses Legal, tem toda uma equipe aí, né? Interessante. suspeitos Ali você acha que embaixo. é. No mais, se você quiser Maneiro. continuar assistindo mais vídeos como esse, é só clicar no primeiro link da descrição para maratonar a minha playlist de casos criminais. Eu vou ficando por aqui, até a próxima e tchau. Tchau. Eita, cliquei no outro sem querer. Mas, muito legal, né, cara? Muito da hora. Que vídeo fantástico, né? Pô, muito interessante. Deixa nos comentários quem você acha que é. Mentira, isso é impossível. Até mesmo o próprio Aaron ali. Por mais que fique uma dúvida ali, a gente não dá pra cravar nada, né? É impossível. E vai ser impossível sempre, porque eu duvido que um dia vão descobrir quem de fato foi esse cara, né, mano? Agora, 150 anos depois, tá ligado? Mas enfim, foi uma jornada muito interessante esse vídeo, foi muito legal. E deixem nos comentários, por favor, outros casos do colecionador de ossos que vocês querem que eu traga aqui no canal com certeza, tá bom? Então deixa o like, se inscreva no canal, também todo dia, meio-dia, assistindo à noite. Tamo junto, é nóis.